Vamos continuar da onde nós paramos na aula passada. A gente estava falando da emuná em relação ao nosso comportamento Ben Adam Lechaveró, da pessoa com seu companheiro, porque muitas vezes é fácil, né? Quando é alguma coisa Ben Adam Lamakom, é da gente com Deus, é um pouco mais fácil da gente aceitar as coisas. Vem um dano, por exemplo, que veio Minas Shamayim, aconteceu uma coisa que estava fora do nosso controle, a pessoa teve uma perda com incêndio, teve alguma coisa, além de uma doença, a gente acaba aceitando, porque veio de Hashem, a gente sabe que Deus ele controla tudo, mas quando vem de uma outra pessoa, muitas vezes é difícil. Tem uma história muito interessante que aconteceu com o Briskerov, o Rav Soloveitchik. Certa vez ele julgou, trouxeram para ele um caso de um boi que tinha safek, que tinha dúvida se esse boi, a shritá, o abate, tinha sido kasher ou não. E ele foi mostrar o abate para o Briskerov. O Briskerov ele olhou e falou: olha, infelizmente eu não posso permitir, eu acho que não está kasher, infelizmente eu sei que é uma perda envolvida muito grande, mas eu não posso permitir. Esse homem aceitou sem nenhuma discussão. Esse mesmo Shohet, ele voltou pouco tempo depois, numa disputa monetária com uma outra pessoa, e o Briskerov, ele escutou um lado, ele escutou o outro lado da história, e ele deu ganho de causa para o outro lado, para aquela pessoa que veio discutir, que estava brigando com esse açougueiro, com esse Shohet. E, dessa vez, a perda monetária foi muito menor, mas, mesmo assim, ele saiu amaldiçoando o Briskerov, saiu muito bravo de lá, e a pessoa responsável lá, que ajudava o Briskerov no Beidin, ele não entendeu, falou: não estou entendendo, esse homem, ele veio há pouco tempo, ele perdeu um boi inteiro, ele aceitou, ele saiu daqui contente que ele ia fazer o que era certo, não estou entendendo por que agora ele ficou tão bravo, ele perdeu a cabeça. Falou: você não está entendendo. Quando era só com Deus o problema, ele aceitou, mas agora o problema ele não é só com Deus, ele é com o próximo. Aqui é um pouco mais difícil da gente realmente conseguir passar por cima e enxergar que também tudo é a mão de Hashem. Só que estão me pedindo Refuah Shleimah de Reuven Michael Ben Esther. Bezrat Hashem, sempre só boas notícias. Então, olha que interessante, é tão fácil para a gente, quando acontece uma coisa que a gente considera Minas Shamayim, a gente aceita, essa é a vontade de Deus, mas quando foi uma outra pessoa que causou, a gente fica bravo, a gente não quer aceitar, está errado, a gente está olhando a coisa de uma maneira equivocada. Deus ele controla o mundo com Ashgaha Pratid, com supervisão particular, mesmo que as outras pessoas elas fazem para a gente ou deixam de fazer para a gente. Eu pedi um favor para alguém, essa pessoa não fez o favor, não guarda rancor, não fica bravo com a pessoa, porque, na verdade, é a mão de Hashem. Se Hashem quisesse que você vai ter o que você pediu para a pessoa, você vai ter, e se Hashem não quer que você tenha, você não vai ter de qualquer jeito, mesmo que a pessoa se esforce no limite do que ela pode se esforçar. Então, mesmo nas coisas Ben Adam Lechaveró, da gente com o próximo, tem que saber que, em última instância, é tudo mão de Hashem e ninguém tem força para te impedir de ter o que está decretado que você vai ter, e ninguém tem força também de te dar o que está decretado que você não vai ter. E coitada da pessoa que pensa: olha, eu vou pedir um favor, mas eu vou pedir para alguém que é poderoso, que tem muito mais chance de acontecer. Isso é enganação, isso é mentira do Lamazé. Não depende da força, não depende da sabedoria, depende dos decretos de Hashem. A gente faz a Estadlut, você faz a tua parte. Se você precisa de ajuda de alguém, você vai pedir ajuda, mas sem nunca esquecer que tudo é mão de Hashem, e aquela pessoa para quem você vai pedir ajuda simplesmente é um sheliach de Hashem, é um intermediário que ele vai fazer chegar na gente, se tiver que chegar. E se não vai ter que chegar, não vai chegar, não adianta nenhum tipo de esforço. Então, assim a gente tem que
se comportar no nosso relacionamento Ben Adam Lechaveró, nunca guardar rancor. Você pediu ajuda, a pessoa se recusou a te ajudar. Não guarda rancor, não era para você ter isso, já estava decretado no Shamaim que a gente não ia receber isso. E o contrário também, quando é para fazer Shtadlut, faz, mas faz a Shtadlut, o esforço que precisa, não precisa ficar, por exemplo, a gente vê isso no nível do Yosef, óbvio, era um tzadik, uma pessoa completamente reta, mas pelo fato que ele pediu mais de uma vez para o Sara Mashkim, para o copeiro-chefe, para lembrar ele, então Hashem esqueceu ele na cadeia, já que você confiou no Sara Mashkim e não em mim, então eu te deixo mais 2 anos na cadeia para você aprender que a hora que você tiver que sair, eu vou te tirar com o piscar dos olhos. O Paró, ele teve um sonho, instantes depois o Yosef já estava fora da prisão, com roupas novas, com o cabelo cortado, com a barba feita. Olha que incrível, assim também vai ser Bezrat Hashem, a nossa Geulah, a nossa salvação final. Parece que não tem esperança. Quando vai vir o Mashiach? Quando Hashem vai salvar a gente? Num piscar de olhos, de repente, vai vir toda a Geulah, que seja Bezrat Hashem ainda hoje. Então ele fala o seguinte: Vechen iman adam shema'amado gavoa ou namur mima'amado mevakesh mimenu macho. Se agora é o contrário, quando alguém vem pedir alguma coisa para a gente, como a gente deve reagir a esse pedido da pessoa? Ire lasot et bakashato bekol libo. Tenta fazer o que essa pessoa te pediu com todo o coração, com toda a vontade. Então, a gente aprendeu na Parashá na semana passada, o Yaakov Avinu, ele está falando com o Lavan, olha, todos esses 20 anos que eu trabalhei na tua casa, eu trabalhei até mais do que era a minha obrigação. Assim, a gente tem que fazer tudo na vida de uma maneira que a gente faz mais do que a obrigação. Quando alguém pede, faz, mas não faz só pela obrigação, faz com todo o coração, faz com alegria, tenta ajudar cada pessoa da mesma maneira que você gostaria também de ser ajudado quando você precisa de ajuda. Tenta com todas as tuas forças, com todo o teu potencial, fazer para a pessoa preencher o que a pessoa precisa, que quando ele tiver realmente a possibilidade de fazer o que estão pedindo para ele, e, obviamente, quando a pessoa que está pedindo é alguém que merece, alguém correto, alguém que a gente sabe que a gente vai ajudar, e essa pessoa vai usar essa ajuda para uma coisa boa, para bons propósitos. É aquele assunto que a gente já falou também nas aulas. Se alguém vem pedir alguma coisa para a gente, você sabe que ele vai usar isso para uma coisa negativa. Às vezes até para ele mesmo, alguém que vem te pedir um dinheiro que você sabe que ele vai usar para drogas. Então aqui não tem mitzvah nenhuma da gente dar esse dinheiro, porque ao contrário, você está destruindo, você está ajudando a pessoa a se destruir. Mas se é alguém que vale a pena ajudar, que merece ser ajudado, a gente precisa ajudar com toda a nossa força, com toda a nossa alegria, para fazer da melhor maneira possível, sempre lembrando uma dica infalível, sempre lembra como você gostaria que te ajudassem quando você precisa, que é o famoso ensinamento do Rabi Akiva, Ve'ahavta lerecha kamocha. Ame ao próximo como a você mesmo. Tenta se lembrar como você gostaria de receber as coisas, e assim você vai se esforçar para fazer também pelo próximo. Ve'ahar kach ivdar ala Elokim sheyazor lo lemale et retzono shel hamevakesh. E a partir do momento que a pessoa te pediu alguma coisa, então agora reza para Hashem, confia em Hashem, que Hashem te ajude a atingir o objetivo, a conseguir o que essa pessoa te pediu. Veima Elokim motzi et adavar lapoal aliadó. E se Hashem fizer a coisa acontecer através de você, quer dizer, você vai se transformar num canal para coisas boas para os outros, se realmente isso acontecer. Ve'asa oto emtsai leitiv leacherim. E Hashem fizer de você um meio, um canal
para mandar coisas boas para os outros. Yodela Elokim Alzeh. Olha que incrível. A gente tem que agradecer para Hashem. Agradece que Deus está te usando como um intermediário para mandar brachot, para mandar coisas boas para as pessoas. E a gente tem que fugir de pensar que eu fiz, uau, como eu mereço todos os louvores, todos os agradecimentos, todas as honras que eu fiz. Você não fez nada, você foi um canal só para ligar entre a pessoa e Hashem, mas não foi você que fez nada. Deus, ele por bondade, por misericórdia, ele usou você como um canal. Então agradece a Hashem, que através disso a gente vai ter o Sahar, a gente vai ter a recompensa do Olam Abá por ter feito bondade, mas não tenha gavá. Não sinta que foi você que fez, que através do teu esforço você conseguiu ajudar a pessoa, simplesmente você foi um intermediário de Hashem. Veima davar lo alá beyadó. Agora, se acontecer lo aleino, Deus nos livre, mas você não conseguiu. A pessoa te pediu ajuda, você se esforçou, mas lo isdamen lo lasototó, você não conseguiu ter a oportunidade de ajudar a pessoa. Vamos dizer que a pessoa te pediu um dinheiro, você não tem esse dinheiro, você vai juntar com outras pessoas não querem também ajudar, você tentou de tudo, você fez a tua parte, você se esforçou de verdade, mas infelizmente você não conseguiu. Não fica se culpando, não fica se julgando, por que eu não fiz? Talvez eu podia ter feito melhor. Não, tenta fazer sempre o melhor para poder ter a certeza absoluta que se não deu certo, é Mina Shamayim, é a mão de Hashem. Isso acontece muito com médicos, quer dizer, a pessoa tentou salvar uma vida e não conseguiu, ele fez de tudo e não conseguiu salvar a vida. Essa pessoa, ela não tem que ficar se culpando, não tem que ficar pensando que talvez ela podia ter feito alguma outra coisa. Mina Shamayim, aconteceu o que tinha que acontecer. Escutei uma vez, em Israel, teve um caso, lo aleino, há alguns anos atrás, de uma família que eu acho que pegou fogo na casa, teve algum problema e as crianças, parece que a maioria dos filhos acabou morrendo intoxicados por causa da fumaça, e os pais também passaram muito tempo no hospital, mas acabaram sobrevivendo muito tempo depois. Teve um programa de rádio que estava discutindo se os pais poderiam ou não poderiam ter salvado as crianças, o que eles podiam ter feito, que tipo de estadlut, de esforço, se podiam ter dado alguma coisa para beber, se podiam ter injetado alguma coisa. Foi toda uma discussão e muitos médicos opinando o que eles poderiam ter feito. Realmente, se eles tivessem feito isso, eles poderiam ter salvo. Se eles tivessem pensado naquilo, eles poderiam salvar as crianças. Até que tinha um rav religioso lá no meio e ele falou, olha, essa conversa é completamente estúpida e completamente desnecessária. Não existe discussão se eles podiam ou não podiam ter feito. Deus não queria que fosse feito, ponto. Aconteceu o que Hashem queria que acontecesse. A gente não tem que ficar discutindo depois que já aconteceu, se podia, se não podia. Se você quer discutir para outros casos, vamos ensinar as pessoas. Se acontecer uma situação dessa, o que deve ser feito, isso é outra conversa. Mas agora ficar discutindo o que podia ou não podia já aconteceu, e aconteceu o que Hashem queria que acontecesse. Se fosse para salvar, Deus teria colocado na cabeça dos pais como salvar essas crianças. Se Deus não colocou, essa era a vontade deles, e a gente não está aqui para ficar discutindo esse tipo de coisa. É uma discussão completamente infrutífera, que só vai causar sofrimento para os pais, que vão ficar se cobrando por uma coisa que, na prática, eles nunca poderiam ter feito, porque essa não era a vontade de Hashem. Então, assim também, a gente não tem que ficar se cobrando. Óbvio, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, a gente tem que fazer a nossa parte, mas a gente tem que saber que tudo está na mão de Hashem. Yodia lechaveró shelo itrashel lemale et bakashato. Você só precisa avisar o seu companheiro o quanto você se esforçou, que você de jeito nenhum não foi leviano, de jeito nenhum você foi preguiçoso e não se esforçou, você fez a tua parte, mas infelizmente esse era o decreto de Hashem
que a coisa não deveria ter acontecido. Então, Bezrat Hashem, assim a gente precisa reagir, assim a gente precisa viver. Quando alguém pede alguma coisa, a gente tenta fazer, mas para ficar depois com a consciência tranquila que a gente fez tudo que a gente deveria ter feito e Baruch Hashem, a vontade de Hashem, é o que se cumpre no final. Agora, olha que impressionante, talvez é uma das partes, pelo menos para mim, uma das partes mais importantes desse livro, como a gente deve reagir em relação aos nossos inimigos. O que quer dizer inimigos? Pessoas que tentam prejudicar a gente, pessoas que tentam fazer mal. Como a gente tem que reagir em relação a essas pessoas? Aonde está a nossa emuná verdadeira? Então, Mekanavo, Mevaksheirató, todos aqueles que têm inveja da gente, todos aqueles que querem o nosso mal. A gente conhece pessoas que, infelizmente, tentam de tudo, de forma aberta ou, às vezes, de forma escondida, de forma covarde, atingir a gente, fazer mal para a gente. Como que a gente deve reagir? Então, aqui antes da gente entrar, precisa só diferenciar um ponto que não é um conceito judaico. Quando alguém te dá um tapa, você dá outra face para o cara continuar te batendo. Isso não é um conceito judaico. Se alguém tenta te prejudicar, você tem mitzvah de se proteger. Se é fisicamente, você tem mitzvah de se proteger fisicamente. Se é danos monetários, se é qualquer tipo de dano que a pessoa te causa, a gente tem mitzvah de tentar evitar esse dano, de fazer a nossa parte. Então, emuná não é a pessoa dar outra face e continuar apanhando, continuar sendo prejudicado, porque eu confio em Hashem, mas Hashem te deu inteligência para você tomar atitudes também, e não é assim, a gente apanhando, a gente recebendo, que a gente vai estar tendo emuná em Hashem. Mas um ponto muito importante que a gente precisa trabalhar na nossa emuná, em especial em relação aos nossos inimigos, tudo que está relacionado com os nossos inimigos, as pessoas que querem o nosso mal, iftar alaboreit barach. A gente deve confiar em Hashem, que Hashem vai proteger a gente. Precisa, Bezrat Hashem, com as pessoas que querem fazer o mal. A gente não sabe de que formas eles vão fazer o mal, aonde a gente pode ter estadlut, aonde a gente pode tomar medidas de precaução, a gente deve tomar medidas de precaução, mas reza para Hashem, confia em Hashem, que Hashem vai proteger, que Hashem vai eliminar os inimigos, e Bezrat Hashem, assim vai acontecer. Olha que história incrível, uma história, infelizmente, triste, mas, ao mesmo tempo, a gente vê a mão de Hashem. Tem um rapaz que estuda num colel, num centro de estudos, um menino muito puro, muito reto, um aluno incrível, era um rapaz que se destacava muito, e árvores altas, infelizmente, fazem sombra. Ele fazia sombra em outros alunos que tinham muita inveja dele. Eu escutei que o Hafetz Haim, por exemplo, na Yeshivá, ele causava muita inveja. Muitas pessoas na Yeshivá não gostavam dele porque ele se sobressaía, porque ele realmente era uma pessoa completamente fora de série, como esse estudante também desse colel, desse centro de estudos de Torá. E o que aconteceu? Certa vez tinha uma pessoa que tinha muita inveja dele e ele quis acabar com a vida desse avrech, desse estudante. Ele fez um plano muito ruim. Esse rapaz, ele era tão fora de série que todo dia ele chegava muito cedo, ele chegava antes de todo mundo, para até mesmo antes de começar a reza, ele já tinha o seu ceder de estudo, já tinha o momento no dia que ele já começava a estudar. Depois da reza também, ele comia rapidinho para aproveitar, para estudar um pouquinho mais. E tinha uma moça árabe, que trabalhava lá no Yeshivá, na limpeza. E olha que plano horrível, esse homem, esse rapaz, que tinha inveja, ele contratou essa mulher árabe, ele deu um dinheiro para ela sair da Yeshivá um dia que aquele rapaz chegasse cedo e não tivesse ainda ninguém perto, que ela começasse a gritar que aquele rapaz tinha tentado atacar ela. Então, infelizmente, hoje em dia também tem, óbvio, que está aumentando muitos casos de violência, de
não sei se está aumentando, se está saindo mais na mídia e as mulheres estão tendo mais coragem de denunciar. Pode ser que as mulheres estão sentindo mais a vontade de denunciar, mas, infelizmente, também tem muitas pessoas que acabam se aproveitando da situação e criando falsas acusações para ganhar dinheiro, para extorquir dinheiro. Então, aqui nesse caso, essa mulher começou a gritar, essa mulher começou a falar que ela tinha sido atacada por aquele rapaz e começou a se espalhar pela cidade inteira que teve uma tentativa de assédio dentro do colel, dentro de um lugar tão sagrado. As pessoas ficaram indignadas, pessoas saíram na rua protestando, querendo a expulsão daquele rapaz. Que vergonha para a cidade, que vergonha que tem realmente o que está causando para a Torá, para a comunidade judaica, que tem um estudante que tentou fazer um ato tão feio assim e, infelizmente, a maioria das pessoas acabou acreditando, menos o Rosh Kolel. O Rosh Kolel, o responsável pelo centro de estudos, ele conhecia a índole do rapaz, ele entrou no Beit Midrash, ele entrou no centro de estudos e ele viu, apesar da bagunça que estava do lado de fora, de tudo que estava acontecendo lá, de todos aqueles protestos, o rapaz estava sentado, estudando, numa calma, numa tranquilidade, que o Rosh Kolel falou: eu coloco a minha mão no fogo por esse rapaz, com certeza ele é inocente, isso é tudo uma grande mentira. E não só ele não condenou o rapaz, ele despediu aquela empregada e ele botou a mão no fogo, ele colocou o cargo dele à disposição, falou: se esse rapaz sair, eu também saio junto daqui, eu coloco minha mão no fogo por esse rapaz. Poucas pessoas perceberam que no dia seguinte, o líder daquela rebelião, aquele que estava na frente gritando palavras de ordem, palavras de justiça, ele amanheceu morto, ele morreu durante a noite. Olha que incrível, quem era? Aquele rapaz invejoso que tentou derrubar aquela pessoa. Olha como Deus, ele faz a justiça rapidinho. Então, aquele rapaz já amanheceu morto e o que aconteceu? Passou um mês, passou 2 meses, passou 3 meses. Deus, ele vai castigar cada araxá, cada mau ato, da maneira como tem que ser castigado. Aquela mulher árabe não conseguia emprego em nenhum lugar, ninguém mais também confiava nela. Quando o Rosh Kolel colocou a mão no fogo por aquele rapaz, muita gente acreditou. Então, aquela mulher não conseguia mais emprego em nenhuma casa, ela foi vista como uma mentirosa e a família dela começou a passar fome, ela estava desesperada e um dia ela foi procurar aquele rapaz e ela contou a verdade. Ela falou: olha, eu preciso te contar a verdade, que tudo isso foi um plano daquele rapaz que já tinha falecido, e contou tudo para ele. Agora, o que aquele rapaz pode fazer? Tem gente que acredita nele, mas ainda tem gente, ele vê na rua, quando ele passa, pessoas apontando, pessoas cochichando, mas agora ele tem uma oportunidade de limpar o nome dele. Mas olha o que ele pensa. Por um lado, eu posso limpar o meu nome, mas, por outro lado, vai ser um Hilul Hashem. Isso vai denegrir o nome de Deus, que vai aparecer que um estudante de uma yeshivá fez um plano tão feio, tão contra os caminhos da Torá e das mitzvot. Se eu revelar isso, só vai aumentar o Hilul Hashem, só vai manchar, denegrir ainda mais o nome de Deus. Ele preferiu abafar a história, ele contratou aquela mulher para trabalhar na casa dele. Olha que coisa incrível, ele conseguiu passar por cima. E, mais incrível de tudo, ele conta, ele sempre foi um bom aluno, ele estudava bem, ele era esforçado, mas era um aluno normal. Ele conta que, a partir daquele dia, abriram-se os portões de sabedoria, que a cabeça dele abriu num nível de entendimento que ele começou a entender as coisas com uma profundidade que ele nunca tinha entendido na vida dele, e, Baruch Hashem, ele se tornou um grande Talmid Chacham, um grande estudioso de Torá, mas, acima de tudo, olha como ele vê os seus inimigos, alguém que quer destruir ele, alguém que quer acabar com a vida dele, ele perdoa, ele passa por cima, ele está mais preocupado com a honra do Criador do mundo do que com a sua própria honra. Assim também a gente deve
a gente deve fazer na vida. Aqui estão me perguntando uma pergunta muito boa sobre histórias que a gente escuta do Reb Zusha de Anipoli, que ele saía em galuta, ele apanhava, ele ficava feliz em apanhar, ele não se defendia, ele sabia que tudo é capará, tudo é para limpeza espiritual. Estamos falando aqui de pessoas fora de série. Então, a gente não tem que pegar, isso é um perigo muito grande. A gente já comentou algumas vezes nas aulas que hoje em dia a gente tem um mérito muito grande de estudar histórias da vida de grandes tzadikim. Baruch Hashem tem muitas coleções de livros sobre a vida do Hafetz Haim, do Rabbi Akiva Eiger, de grandes de todas as gerações, do Reb Zusha. Então, todos eles têm livros e livros sobre a vida dele, sobre os feitos que eles fizeram durante a vida. Óbvio que isso pode inspirar a gente, mas tem que tomar cuidado, porque isso pode derrubar a gente também. Por quê? Porque essas eram pessoas fora de série, eram pessoas completamente fora do normal, e muitas atitudes que eles fizeram é chamado, de acordo com os nossos sábios, de lifnim mishurat adin. Eles fazem mais do que é esperado deles. Então, a pessoa, antes da gente sonhar em chegar num nível desse, a gente deve sonhar em cumprir o Shulchan Aruch, cumprir o código de leis da Torá, fazer o que os nossos sábios falaram. A gente já tem que estar feliz da vida de fazer o básico que a gente tem que fazer, a levar, Bezrat Hashem, que a gente consiga chegar perto do nível desses grandes tzadikim, mas eles são fora. A gente não deve pegar eles, talvez, óbvio, como uma inspiração para a gente querer crescer. É o que a gente chama da inveja positiva, que nat sofrim. A gente vai ter uma inveja que vai levar a gente para cima, mas cuidado para não se cobrar num nível maior do que a gente precisa se cobrar, porque isso pode ter um efeito ao contrário. Isso pode acabar derrubando a gente, que a pessoa pensar, quer saber? Eu nunca vou chegar nesse nível, então eu não vou nem começar, eu não vou nem me esforçar, Deus nos livre. Não é isso que Deus quer de todo mundo. Cada um no seu nível, a gente tem que se comparar com a gente mesmo, não com Moshe Rabbeinu, não com Reb Zusha. São pessoas, Chutz Minaklal, pessoas completamente fora da curva, pessoas fora do normal, que têm comportamentos acima do que era esperado deles. Não que eles estão errados, Deus me livre, ao contrário. Mas a gente não precisa, nesse momento da vida, se cobrar de tentar chegar em níveis tão elevados, de tanta claridade, de tanta pureza, como esses grandes tzadikim, eles conseguiam chegar na vida. Então, olha que impressionante o que, sim, a gente falou sobre agressões físicas. Não tem mitzvah nenhuma da pessoa ficar apanhando, não tem mitzvah nenhuma da pessoa ver o dinheiro dele sendo roubado, e ele fala, não, eu vou ser tzadik, essa pessoa está me roubando, mas tudo bem, eu não vou me importar com o roubo. Óbvio que você tem mitzvah de ir no Beidin, você vai entrar no Beidin contra a pessoa que está te prejudicando, que está te fazendo mal. Então, tudo isso a gente tem uma mitzvah, cada um no seu nível, mas a gente deve fazer a nossa parte. Mas em relação, por exemplo, está escrito que aquele que bolem piv bechat amerivá, aquele que consegue fechar a boca, alguém está humilhando ele, alguém está manchando a honra dele, e ele consegue suportar em silêncio, ele consegue fechar a boca no momento da briga. Está escrito que essa pessoa tem o mérito de sustentar o mundo inteiro. Mesmo que Ló Leino tivesse terminado o mérito dos nossos antepassados, ainda assim, essa pessoa sozinha, que no meio de uma briga ela está sendo humilhada, ela consegue fechar a boca e não entrar na briga, essa pessoa sustenta o mundo inteiro. Assim também, se tem uma pessoa que quer te prejudicar, Iftar alaboreit barar, confia em Hashem, confia que Hashem vai te proteger, aguenta, suporta o que essas pessoas estão te humilhando, estão falando mal de você, e não queira retribuir para elas, não queira fazer o mal para elas, não queira guardar rancor e se vingar delas. Isso é um dos níveis do Tomer Dvorá. O livro Tomer Dvorá
é um livro incrível que ele fala como a gente deve se comportar no mesmo nível de misericórdia do que o Criador do mundo. Então, um dos passos, um dos pontos do Tomer Dvorá é que mesmo que alguém faça mal para a gente não deve deixar de fazer bondades no momento que essa pessoa precisar. Mesmo que eu precisei de uma pessoa, eu falei, olha, você pode me ajudar? A pessoa podia ajudar, ela não se importou, ela não fez nada. Se aconteceu o contrário, o mundo dá voltas e aquele que hoje está lá em cima pode ir lá para baixo, pode um dia estar precisando de você. A gente deve perdoar essa pessoa, a gente deve, Bezrat Hashem, passar por cima e ajudar essa pessoa. Isso é um nível muito grande que a gente deve chegar. E você deve fazer a bondade com a máxima força que você puder fazer. Olha que coisa incrível. A Torá traz para a gente uma mitzvah, talvez uma das mitzvot mais difíceis de entender de toda a Torá. Está escrito, se você enxergar, se você encontrar o burro do teu inimigo, não teu inimigo burro, o burro dele. Se você encontrar o burro do teu inimigo caído embaixo da carga dele, quer dizer, a pessoa carregou demais o burro dele, ou a pessoa caminhou demais com o burro até a exaustão, o burro não aguenta ficar de pé, ele está caído embaixo da carga dele. A mitzvah da Torá, olha o que é a Torá pergunta, você vai deixar de ajudar ele? Vechadalta, você vai deixar de ajudar? Azov, tazov, imov, ajuda ele. O que quer dizer ajuda ele? Quantas vezes precisar? Ele está caído lá, você ajuda a pegar todas as mercadorias, carrega o burro de novo com o teu inimigo, a pessoa que você odeia, você vai lá e você ajuda ele, passa 10 metros, o burro cai de novo. Mitzvah, ajudar de novo, e de novo, e de novo, quantas vezes precisar. Olha a linguagem azov tazov. Tira esse ódio do coração. Espera aí, de que ódio que a Torá está falando? Como que a Torá está ensinando uma mitzvah tão bonita com alguém que você odeia? É proibido odiar. Altisne, não odeie o teu companheiro no teu coração. E a Torá vai ensinar uma mitzvah sobre alguém que você odeia. Então, aqui a Torá fala que é um ódio permitido. O que é um ódio permitido? Você viu essa pessoa fazendo transgressões e você não pode levar essa pessoa para o Beidin, para o tribunal, porque você é uma testemunha sozinho. Então, o que você faz com essa pessoa? Ajuda ela. Por que ajuda ela? Tira esse ódio do teu coração. Ajuda ela, quem sabe, dessa maneira, essa pessoa vai fazer tchuvá, ela vai melhorar os atos dela. Veiskor belibô, sheatoelet vianezek mesurim beyad aboreit barar. E põe no coração, nesse momento, que todas as coisas boas e todos os danos que a gente sofre das pessoas não vêm das pessoas, vêm de Hashem. A gente falou na aula passada, o Passuk da Torá fala lotikom belotitor, não guarda rancor, não se vinga, ve'ahavta lerecha kamorra, ame ao próximo como a você mesmo, ani Hashem, eu sou Deus. Como que eu posso amar a pessoa como a mim mesmo? Como que eu posso não guardar rancor? Como que eu posso não querer me vingar das pessoas? Lembra que tudo está na mão de Hashem. Todas as coisas boas e todas as coisas ruins, em última instância, vieram de Hashem. E aquela pessoa é só um canal de comunicação. Se você guardar vingança, guardar rancor, querer se vingar dessa pessoa, você não entendeu a mensagem. Você não entendeu que isso veio de Hashem. Você não teve emuná mínima. Isso é falta de emuná. Ani Hashem. Eu sou Hashem que estou por trás de tudo. Então, todo o nosso relacionamento Ben Adam Lechaveró, olha o quanto a gente tem que trabalhar, o quanto a gente tem que mudar. Alguém te fez o mal, faz o bem para ele. Ao contrário, arranque esse sentimento negativo do coração. Teve uma história de duas comadres, né, lá do interior, que elas tinham brigado, elas não se falavam mais, e a briga ficou por tantos anos que elas não se lembram mais por que elas tinham brigado. Olha que coisa absurda. Quantas pessoas na vida a gente nem lembra por que a gente brigou, mas já que a gente brigou, eu vou continuar brigado. Ras Bechalom.
a gente brigou, passou, tudo bem, você ficou bravo, mas continua, bola para frente, vai lá, pede desculpa, mesmo que o outro que estava errado, vamos consertar os relacionamentos, vamos melhorar tudo, mas essas duas mulheres, anos e anos e anos, elas não se falam, elas nem lembram mais por quê que elas tinham brigado originalmente. Uma das mulheres, Baruch Hashem, ela escutou uma aula de Mussar, ela fez chuvá, ela falou, uau, que raval, tantos anos essa briga, essa discussão, sem pé nem cabeça, é uma pena, é um raval, eu vou fazer as pazes com essa mulher, eu gostava tanto dela, a gente era tão amiga, eu vou fazer algum gesto para conseguir fazer as pazes com ela. Então, mandou para ela algumas flores para selar o pacto que voltamos à amizade. Manda flores com um cartão muito bonito para voltar nossa amizade. Eu gosto tanto de você. Me perdoa se eu te fiz alguma coisa. Eu nem lembro o que eu te fiz, mas me perdoe e vamos voltar. Aquela mulher que recebe, ela fica com o pé atrás. Ela fala, essa mulher deve estar aprontando alguma coisa. Eu tenho certeza, eu conheço ela. Essa mulher não vale o prato que come. Ela deve estar aprontando alguma coisa. Quer saber? Ela acha que ela vai me enganar. Eu não sou trouxa, eu não vou cair no plano dela. Eu vou fazer uma surpresa para ela. Manda um pacote para ela e, nesse pacote, quando a mulher abre, quando ela chega em casa feliz da vida que a vizinha aceitou as pazes, ela abre, vem um cheiro insuportável, é um pote cheio de adubo, aquele cheiro horrível, e a mulher não consegue entender, falou, o que eu fiz de errado? Eu tentei fazer as pazes, assim que ela faz as pazes, mas essa mulher não desistiu, ela manda um outro pacote de volta para essa mulher, quando essa mulher abre de novo, tem flores lindas, maravilhosas, flores que ela nunca tinha visto igual. E o cartãozinho embaixo falou, obrigado pelo adubo que você mandou, eu usei esse adubo para plantar aqui essas flores, afinal, cada um dá para o outro o que ele tem de melhor. Então, a gente tem que saber, Bezrat Hashem, tentar fazer shalom com as pessoas, tentar passar por cima, não guarda rancor. Guardar rancor é, em última instância, falta de emuná. Primeiro que é uma transgressão da Torá, que nem comer uma coisa não kasher, que nem a gente não guardar o Shabat. Se você guarda rancor no coração, é uma transgressão da Torá gravíssima. Então, a gente tem que tentar não guardar rancor. Não estou ensinando uma coisa fácil, não estou falando, uau, se o rabino está falando, quer dizer que ele não guarda rancor de ninguém, que ele consegue passar por cima. Não estou falando isso, eu tenho também os meus trabalhos, as minhas lutas todos os dias para tirar dificuldades do coração, marcas que você fica, pessoas que te passaram para trás, pessoas que te puxaram o tapete, pessoas que te enganaram. É um trabalho, mas quanto mais a gente tiver emuná, bitachon em Hashem, está tudo na mão de Hashem, ninguém pode te prejudicar um fiozinho, ninguém te tira um fio de cabelo se não tiver decretado no Shamayim. Então, olha que coisa, cada fio de cabelo, ela tem a sua fonte de alimentação, e um fio não pode tirar a alimentação do fio do lado, apesar de um estar colado no outro, cada um tem sua fonte de alimentação, a nossa fonte de alimentação é Hashem. Ninguém pode fazer mal, ninguém pode prejudicar, e até mesmo fazer bem para a gente, ninguém pode fazer se essa não for a vontade do Criador do mundo. Veim Hashem yaseotam leemtzai leavilo nezek. Se Deus está fazendo aquela pessoa como um intermediário para causar um dano para a gente, yadu notam lekavzchut, julgue essa pessoa de forma favorável, de forma positiva, veyarshod etatzmo vetmasav, e começa a procurar nos teus atos. Por que você tem que suspeitar de você mesmo, não dos outros? Talvez os teus atos ruins que você fez, talvez é por isso que Deus está te mandando esse castigo. Então, para de olhar para essa pessoa e julgar ela, e começa a julgar você mesmo, procurar nos teus atos alguma coisa que você pode ter feito de errado, que você fez alguma coisa ruim
aos olhos de Hashem, veitchanen el Elokim, vaivakesh milefanav, lechaper alavonoisav. E não só não guarda rancor daquela outra pessoa, implora para Deus que Deus possa te mostrar o que você fez de errado, para você consertar, e Bezrat Hashem, para você ter uma limpeza espiritual do erro que você pode ter cometido. O que Sheidnaekar, se você se comportar dessa maneira, Oivav Yafrulioto Avav, teus inimigos vão acabar se transformando em amigos. Olha quanto a gente vai despertar no mundo a admiração das pessoas. Uau! Eu tentei fazer mal para essa pessoa e essa pessoa pagou o mal com o bem. Uau, que pessoa incrível! E vai começar a olhar a gente de outra maneira e, quem sabe, vão virar melhores amigos. Olha que história incrível. Uma pessoa conta que estava véspera de Shabbat, estava uma pessoa dirigindo, ele realmente fez um erro no trânsito, ele deu uma fechada muito forte num outro carro, quase teve uma batida, e o dono do outro carro ele perdeu a cabeça e ele acabou dando um soco na outra pessoa. Normalmente, quando alguém toma um soco, ele devolve o soco, e aí vai ficar um dando soco no outro, até chegar a polícia, os dois vão ser presos, os dois vão se machucar. Quando esse homem ele recebeu um soco, em vez de revidar agora o soco, de novo, não estamos falando que ele continua recebendo soco e ele está com alegria, não é isso. A pessoa perdeu a cabeça, deu um soco nele e parou, depois deve ter visto a besteira que fez. Esse homem virou e falou, Mina Shamayim, eu precisava receber esse soco, Baruch Hashem, deve ser limpeza espiritual de alguma coisa que eu precisava, e ele virou para o outro homem e falou, obrigado pela limpeza espiritual que você trouxe. Esse homem ficou chocado, ele nunca esperaria uma reação dessa. E olha que incrível, esse homem que recebeu o soco, ele era um homem religioso, ele falou, por favor, vem jantar na minha casa hoje no Shabat. O homem aceitou o convite, e esse homem que bateu era um homem super afastado de Torá e Mitzvot, não só que eles viraram melhores amigos, mas esse homem fez tchuvá, e Baruch Hashem hoje em dia é um homem que cumpre Torá e Mitzvot. Olha que coisa incrível, uma reação ao contrário do que se espera do mundo. Então, a pessoa pensa, a gente tem aquele famoso ditado que quem é o valente? Aquele que não leva desaforo para casa. Ai, se alguém mexer comigo, eu não levo desaforo para casa. Eu bato de volta, eu revido, eu não aceito o xingamento, eu xingo mais alto ainda. Pela Torá, isso não é valente. Quem revida, um animal também, se você bater num animal, ele avança em você. Não é porque ele é valente, é porque ele é um animal, ele não tem autocontrole. Então, a gente tem que tentar, isso é um trabalho para uma vida inteira, Bezrat Hashem, a gente tentar não revidar, a gente tentar não entrar em brigas, a gente tem que sempre pensar nas consequências. Uma história que aconteceu comigo, eu muitas vezes viajei para Israel, acompanhando grupos de alunos que iam passar uma experiência de um mês lá em Israel, primeiro contato deles com Torá, com Mitzvot, muitos nunca tinham ido para Israel, nunca tinham ido no Kotel, então uma experiência incrível, incrível, esse contato com os jovens, com o judaísmo, e Baruch Hashem, esse mês a gente cria uma amizade muito gostosa, eu tenho alunos de 10, 15 anos atrás, até hoje tenho muito contato com eles, são amigos meus, até hoje cria um laço maravilhoso. Olha que incrível, certa vez a gente chegou em Israel e a gente foi jogar futebol num parque que tinha lá perto. Uma parte do grupo não quis ir, eles estavam cansados, então foram alguns meninos, a gente estava brincando lá com a bola, de chutar no gol, chegam alguns israelenses lá, podemos jogar? Claro, vamos jogar todo mundo junto, a gente começa a jogar, de repente entram mais israelenses e começam a expulsar a gente do jogo. Falou, não, agora vocês vão embora, porque o nosso time está completo. Então a gente falou para eles, mas a gente chegou antes aqui, a gente vai jogar, a gente estava aqui jogando, se vocês quiserem, fiquem esperando do lado de fora. O time que ganhar vai trocando, sai o outro. Falou, não, a gente joga toda semana aqui e a gente vai jogar. Vocês que vão embora, porque a gente não quer saber. E começou uma rodinha que vai dar confusão. Talvez o primeiro que levantasse a mão
ia sair um quebra-quebra generalizado. Os meninos do Brasil, óbvio, estavam loucos para um quebra-quebra, estavam loucos para entrar numa pancadaria, e eu virei para eles e falei, meninos, vamos embora daqui. E um dos rapazes ficou muito bravo, falou, Rabino, isso é um absurdo, isso é covardia, por que a gente vai embora? A gente chegou primeiro, não está certo, a gente tem que lutar, vamos brigar. Eu virei para ele e falei, primeiro, os israelenses estão em 20, a gente está em 6. Vocês vão apanhar até cansar. Então, vamos ser primeiro, vamos ser raham, vamos ser sábio. Falou, e mesmo que a gente consiga bater neles, você vai chegar no Shammai, depois dos 120 anos, e Hashem vai mostrar o filme de você socando um outro Yehudi. E ele vai perguntar, por que você fez isso? Pela honra da Torá? Você fez para salvar a vida de alguém? O que você vai responder? Não, não. Eu soquei uma outra pessoa porque eu queria jogar futebol. Olha que vergonha que vai ser. Está escrito na Torá que Moshe viu um Yehudi levantando a mão. Não viu batendo, viu levantando a mão. E Moshe gritou para ele, Irachá, você é um perverso, levantar a mão para uma outra pessoa. Quantas brigas estúpidas que a gente entra na vida, que a gente vai chegar no Shammai e a Hashem vai perguntar por que você brigou. Você vai ter vergonha de falar para a Hashem o motivo da briga. Motivos, coisas que daqui a um mês a gente nem lembra pelo que a gente brigou, mas a gente entra e, infelizmente, a gente vai ser cobrado por tudo isso. Vale a pena, por causa de um jogo de futebol, eu vou bater num outro ser humano? Ah, mas é covardia. Covardia é o contrário. Bater nos outros é um ato animalesco, é uma falta de autocontrole. A não ser que é para defender tua vida, a não ser que é para defender a honra de Deus e da Torá, a não ser que é para libertar as mitzvot, como aconteceu em tantas épocas. Estamos chegando agora em Hanukkah. Eles deram a vida pela Torá e pelas mitzvot. Aí a gente tem mitzvah de fazer isso. Mas brigar por estupidez, brigar por coisas pequenas, a gente vai ser cobrado por isso no Shammai. Antes de entrar numa briga, tenta imaginar a cena no Shammai, Deus te perguntando o motivo da briga. Imagina a vergonha que a gente vai passar se forem motivos fúteis, se forem motivos estúpidos, como a maioria das brigas, discussões que a gente acaba entrando na vida. Como chamar Shlomo Amelech HaChacham, como Shlomo Amelech, ele ensinou para a gente, Beratzon Hashem Darkeish Gam Oivav Yashlim Ito. A pessoa que anda nos caminhos de Hashem, até os seus inimigos vão fazer shalom com ele. Olha que incrível, a gente pega na Torá, o Yitzhak Avinu foi expulso da cidade de Gerar, ele foi expulso pelo Avimelech, pelo rei, que tinha feito um pacto com Abraham Avinu, ele foi injusto com o Yitzhak Avinu, mas mesmo assim, o Yitzhak, ele podia ter feito uma guerra. A gente viu que Abraham Avinu fez uma guerra contra os 4 maiores reis da época, e ele venceu a guerra. Yitzhak não tem menos méritos do que Abraham. Yitzhak também podia ter feito uma guerra. Ele levantou e foi embora. Ele não entrou numa briga. Passou pouco tempo, Avimelech correu atrás dele para fazer um pacto de paz. Quando a gente faz Bezrat Hashem, o que é certo, até os inimigos correm atrás da gente para fazer shalom, a gente tem que pensar, não entra numa briga se essa briga for estúpida, não entra numa briga se a briga é pela tua honra, abre mão das coisas, passa por cima, perdoa as pessoas, com isso a gente só vai ganhar e a gente vai demonstrar que a gente tem uma emuná completa, a gente confia em Hashem e a gente sabe que, em última instância, tudo está sempre na mão dele. Shavua Tov.